Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem que é a parábola dos lavradores maus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 33, vai até mais, vai até o 39, vai até o 40, se eu não me engano, mas hoje nós vamos estudar só do 33 ao 35. Ele vai ser dividido aí em três etapas, né, essa parábola, para a gente poder ver cada versículo, detalhar. Então o importante nosso aqui não é pressa, é tentar... Vamos então aos versículos que nós vamos estudar hoje, vou ler eles aqui. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Então, Jesus dando sequência, falando com os príncipes dos sacerdotes, falando sobre a questão da autoridade do próprio Cristo, daí ele começa agora a falar, continua falando, teve a parábola anterior, que é a dos dois filhos, agora tem essa parábola, Jesus tudo dentro de uma sequência, mostrando para os judeus, para os príncipes dos sacerdotes, sobre a sua autoridade, e ele começa a fazer, aí fazendo algumas parábolas para mostrar que os judeus haviam abandonado as leis divinas, abandonado a Deus, abandonado, inclusive não estavam reconhecendo o próprio Messias, que havia sido anunciado, que viria, e que Jesus é o próprio Messias, conforme João Batista anunciou, a vinda do Messias, que ele veio como precursor, a gente sabe que João é a reencarnação de Elias, e no Velho Testamento diz que Elias viria anunciar a chegada do Messias, e aí a gente vai encontrando isso tudo no Evangelho. Essa parábola é uma espécie de alegoria. O proprietário da vinha é Deus, o herdeiro é Jesus, que é o Messias. Os agricultores são o povo judeu, especialmente os líderes religiosos, que tinham a responsabilidade da liderança espiritual. O povo que aparece no versículo 43 é uma alusão à igreja, especialmente à igreja gentílica. É notável que Jesus tenha predito sua exclusão e morte ao mesmo tempo que declarava abertamente a sua autoridade, na mesma qualidade de Messias. A gente observa que Jesus, nessa parábola, inclusive ele anuncia a sua morte. A gente vê os anúncios do Cristo chegando. Sem os toques interpretativos dos vários autores dos evangelhos sinóticos, como a expulsão do filho para fora da vinha, e como os dois versículos que aparecem no fim da história, temos essencialmente a apresentação de uma parábola que talvez tenha sido exposta várias vezes, por mais de uma vez aí na Galileia, conforme a oposição a Jesus vinha ganhando vulto por ordem dos líderes religiosos. Jesus começou, através de parábolas, demonstrando o verdadeiro caráter desses líderes, que tinham como objetivo eliminar Jesus, eles queriam se manter no poder. E essa parábola é interessante, que a gente vai observar, principalmente nos versículos da semana que vem, que ele fala que quando Deus, porque ele fala aqui, é uma alegoria, o proprietário da vinha é Deus, ele sabe disso. E aí quando Deus manda o seu filho, que é a representação de Jesus, eles se apoderam do filho, matam achando que iriam herdar tudo. E é exatamente o que fazem com Cristo, Eles matam Jesus através da crucificação, pensando que iriam herdar aí todos os direitos, porque eles se achavam, com mais autoridade, se achavam que eram os verdadeiros seguidores do Velho Testamento. Então, tem várias questões aí a serem abordadas. Existiam na Galileia certas condições que se refletiram nessa parábola, como a ausência do proprietário e o cultivo da terra por representantes nomeados.
A gente observa isso, né? Que assim, na história da Galileia a gente vê assim, que muitos donos de terra arrendavam suas terras e iam para longe. Alguns têm pensado que essa parábola é uma espécie de reedição falada ou escrita da passagem de Isaías, do Velho Testamento, capítulo 5, versículos de 1 a 5, com aplicação especial às circunstâncias da vida de Jesus. Podemos até, assim, muitas coisas que Jesus falou, ele se baseou no Velho Testamento, para mostrar, inclusive aos próprios judeus, aos próprios doutores da lei, lá, os príncipes, sacerdotes, que baseado no próprio Velho Testamento eles estavam errados, eles não estavam cumprindo nem seguindo as determinações que foram passadas pelos profetas no Velho Testamento. Então, ele mostra isso para deixar claro que eles tinham se desviado do verdadeiro caminho, né? E aí Jesus, é interessante como é que ele começa, né? Atentai noutra parábola, né? Ele começa essa parábola assim. É como se Jesus tivesse dito, ainda tem outra palavra de repreensão, de advertência, né? De julgamento. Ainda não terminei, porque ele fala uma parábola e ele assim, atentai noutra parábola. E daí ele manda, prestem atenção, que eu vou falar outra coisa que tem a ver com vocês. E essa parábola não fala simplesmente o fato da punição futura, mas ela demonstra claramente a natureza da culpa daqueles líderes religiosos e o motivo pelo qual deveriam ser punidos, como foram, né? Porque eles haveriam de assassinar o Filho de Deus, né? Assim, na visão deles, né? Assassinar o Messias, assassinar Jesus. E eles já estavam, de alguma forma, se articulando. Nós já estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. O Evangelho de Mateus é o capítulo 28. Nós já estamos indo para a parte final. E aí já começa, Jesus já está se dirigindo, já está em Jerusalém, já estamos nos preâmbulos da condenação, da prisão, condenação e crucificação de Jesus. E claro, e depois a ressurreição do Cristo, é claro. Mas a gente vai observando aí que está muito próximo isso, né? E aí ele fala da vinha, né? Talvez refira-se de modo geral ao mundo onde os homens trabalham para Deus, né? Trabalham para si e para Deus. Mas o mais provável é que indique a teocracia, conforme se vê em Isaías, quer dizer, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Jesus não falou em termos tão gerais como fez em outras ocasiões. Embora, né, em outras oportunidades, a parábola possa ter tido uma aplicação mais ampla. Aqui, nessa situação, entretanto, né, ele fala especificamente da entrega de privilégios religiosos especiais às mãos da nação de Israel. A vinha ficou em cargo deles. Porque Jesus está falando que Israel recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, recebeu as informações dos profetas. Ela foi devidamente orientada para não cometer erros. Israel recebeu certos privilégios, né? Recebeu a visão do Deus único, foi toda uma estrutura montada para a vinda depois do Messias e aí a propagação disso para todo mundo, para os 4 cantos do mundo, como se falava na época, né? Mas, então a vinha aí, na verdade, a vinha é o mundo como um todo, né? E aí a teocracia é o reino de Deus, né? Seria o reino de Deus. No texto de Jeremias, lá no capítulo 2, versículo 21, Israel é comparado com vinha. Então a gente vê que quando se fala em vinha, está se falando também de Israel. Pode ser não só o mundo, como poderia ser só Israel. Jesus falando de Israel como um todo, né? E aí Israel era depositária do conhecimento e do serviço de Deus, das leis divinas. Foi a nação que recebeu com bastante clareza a lei. Na passagem de João, né, no capítulo 15, versículo 1, Cristo, né, Jesus aparece como a verdadeira vinha. Ele é a esfera do novo e maior derramamento das bênçãos de Deus. Porque a vinda do Messias ela tinha um caráter todo especial, foi muito bem organizado para trazer para o homem a oportunidade real e definitiva de transformação desse mundo de expiação e prova, que nós vivemos Deus naquela época, para um mundo regenerado, que se Deus quiser nós estamos já nas fronteiras, muito próximos de
de chegar. E aí é nele, né, que surgiu a nova teocracia, em Jesus, o novo reino de Deus. Né? Pela história e pelas literaturas antigas, nós ficamos sabendo que a vinha era considerada a plantação mais preciosa, pois usualmente era a que produzia a maior colheita. A vinha era a plantação das uvas, né? E ela tinha um papel muito importante na alimentação, não só na feitura do vinho, mas também a uva como alimentação, como fruta, né? Por outro lado, também exigia o mais diligente esforço e um trabalho constante e dedicado. Essa é a vinha, né? A vinha, na visão dos judeus, era uma das plantações mais importantes, porque ela rendia muito, dava muito dinheiro, né? Assim, eles ganhavam bastante, porque a maior colheita era sempre na vinha. E, claro, a produção do vinho, aí ou eles vendiam a uva para quem produzisse, ou eles mesmo produziam o vinho, vendiam. A uva também ela era seca, né? Era tipo passa para poder servir de alimentação quando eles estavam caminhando, porque usavam muito o figo seco, as frutas secas, para não apodrecer, nas caminhadas muito longas. Eles levavam aquele pão, o peixe seco, salgado, para poder andar bastante. Né? Então isso era muito importante a gente ter essa noção da utilização da fruta. E a vinha era de suma importância. Por isso que Israel é comparado a uma vinha, né? Que seria o lugar onde teria a maior colheita, teria uma grande importância, e acabou se desviando, e hoje muitas vezes a gente chega à conclusão que o cristianismo também, de certa maneira, se desviou bastante. Né? Vamos lá, gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola dos lavradores maus. Primeira parte, tá? Vamos ter, eu acho que 3 partes. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 35. E diz o seguinte: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Então, nós estamos vendo aqui o início dessa parábola, para que a gente possa realmente entender aí ela bastante, né, para que a gente possa compreender o que Jesus estava dizendo. Então, por isso que eu dividi esse estudo pelo menos em 3 partes, acho que vai ser 3. Né? As 2 primeiras partes eu já preparei, que é essa aí ou da semana que vem, mas vai ter mais uma pelo menos, para que a gente possa realmente entender essa parábola. Então, assim, eu podia analisar a parábola como um todo, mas como vocês me conhecem, sabe que eu gosto de fazer análise de trechos, de palavras, de muitas vezes palavras-chave, só para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampliada. Vamos lá. A vinha, né? Continuando na vinha. Os privilégios de Deus não podem ser ignorados, gente. E naquela época os judeus haviam ignorado. O trabalho é necessário. Para a vinha dar uma boa colheita é necessário trabalho. A inquirição espiritual se impõe. As pessoas têm que estar se fazendo questionamentos espirituais para se melhorar, para entender a vida como um todo. Isso é fundamental. Precisamos dar atenção às orientações de Deus e nos esforçar por obedecer-lhes. Quais são as orientações de Deus? Aquelas que estão contidas no Velho Testamento, como os 10 mandamentos, as mensagens trazidas pelos profetas e, acima de tudo, o Evangelho de Jesus. Ali nós vamos compreender as leis, as orientações de Deus, que são as leis divinas, e deveremos obedecer. Aquele que ouve minhas palavras e obedece, esse é meu amigo, diz o Cristo. Se estivermos trabalhando em sua vinha, será necessário que obedeçamos às orientações do proprietário da vinha, respeitando seus representantes nomeados.
A gente sabe que quem é o proprietário da vinha? É Deus. Quem são os seus representantes? Jesus, os espíritos superiores, os espíritos jamais santificados, né, os que estão no nível, são os representantes nomeados por Deus para atuarem aqui na Terra em benefício de cada um de nós, porque o trabalho da vinha ele tem como objetivo nos beneficiar. Isso é um ponto que é importante te deixar registrado. E aí tem uma outra palavra aqui interessante, que é lagar. As pessoas falam, o que é lagar? Né? Porque está escrito, né? As pessoas mas muitas vezes leem, mas não sabem o que é. Vamos lá. Essa palavra, lagar, ela deriva-se do vocábulo grego, que é lenos, provavelmente sendo uma alusão à gamela, que era a poça e uma depressão do terreno. O lagar verdadeiro estava acima, e era pelas suas fendas que fluía o líquido para a gamela. Ambas as porções tinham o nome de lenos. Algumas vezes, né, o receptáculo era feito de pedras a fim de esfriar o líquido. Então nós estamos falando aqui da uva, na preparação do suco da uva. Esse receptáculo de pedra poderia ficar acima da superfície do solo. Em um lugar oco eram postas as uvas. Olha só, não é nada diferente do que agora já não tem mais essa produção artesanal do vinho, nem do suco do uva, mas antigamente era tudo assim, né? E aí alguns homens de pés descalços pisavam sobre as uvas e o líquido escorria para a parte inferior para a gamela. O lugar para pisar as uvas algumas vezes era escavado no terreno e o lugar aberto era recoberto de tijolo ou de pedras. Então, isso aí é o lagar, né? A expressão que se lê em Mateus, no capítulo 21, versículo 33, que nós estamos estudando, pode referir-se a uma escavação assim. Algumas vezes o conjunto inteiro da gamela, da escavação e do lagar, de pisar, era chamado lenos. Tudo acabava dando o mesmo leno, que era o lagar, né? Hoje a gente traduz como lagar, mas vem de lenos. Então o lagar era esse lugar onde era colocado as uvas e as pessoas iam pisoteando e tinham frestas que o suco ia para uma gamela embaixo, onde ficava o suco. E depois do suco ele era levado para a fermentação e aí se transformava no vinho. Então, entender o que é o lagar, né? Importante a gente saber, né? Que muita gente está lendo, estamos lendo o Evangelho e não sabemos alguns detalhes. Isso interfere no entendimento do Evangelho? Muitas vezes não, mas é importante saber, né? Para a gente conhecer realmente do que nós estamos lendo, né? E aí também uma torre. Mas para que servia aquela torre, né? Que torre é essa? Trata-se aqui, gente, da torre de vigia, que era geralmente construída dos vinhedos para dar ao vigia a vantagem de guardar os frutos contra os ladrões. Porque senão as pessoas iam à noite e roubavam os frutos. Roubavam as uvas quando elas já estavam prontas, ou durante o dia mesmo, porque tem que pensar com a vinha grande. Mas aí a torre ficava colocada de forma estratégica e lá de cima o vigia ficava olhando, ver se alguém estava invadindo a vinha. E aí, claro, periodicamente se trocava o turno e ficavam vigias olhando. Essas torres eram estruturas temporárias, pelo que alguns têm pensado que, neste caso, está em vista, né, algumas estruturas mais permanentes, talvez um armazém, até mesmo um lugar para os gerentes da vinha morarem. Mas aqui está falando da torre, né? A torre. Claro, tinha toda uma estrutura montada, mas na torre ficavam os vigias, eles alternando para evitar um roubo, né? E aí, em torno de tudo isso, fora levantada uma sebe. Também se fala que o que é a sebe? É uma cerca, provavelmente de uma variedade de plantas espinhosas, que protegia de animais e ladrões a plantação, pois assim o lugar não era facilmente invadido. Já viu essa cerca viva que o pessoal bota em casas? Era disso, só que era uma cerca viva de plantas espinhosas, que dificultava a pessoa para passar, senão a pessoa passava no meio, e os animais também. E aí evita, a pessoa se arranharia toda e não passaria, então evitava de problemas. Os intérpretes têm assumido a tarefa de explicar o simbolismo de cada uma dessas coisas, mas a correta interpretação, gente, só pode esperar apontar uma parte do sentido de cada objeto mencionado, sob pena de exagerar e pôr
e expor muitas insensatezes. As pessoas muitas vezes dizem, a torre significa isso. Não, gente. Jesus está dizendo uma coisa prática. Naquela época se tinha uma torre, tinha o lagar, tinha Jacebe. Então ele está dizendo o que a pessoa fez, ele está ilustrando. Não vamos imaginar que tudo tem um simbolismo. Não é bem assim. Pode-se dar uma interpretação geral, dizendo que Jesus tencionava mostrar que aquela vinha contava com todas as vantagens possíveis, tal como Israel. Também Israel teve todas as vantagens, mediante a providência de Deus. Tinha todas as vantagens de uma vinha bem organizada. Israel tinha a lei, tinha os profetas e também orientações específicas. Nada faltava para Israel e assim mesmo eles deixaram a desejar. É o que Jesus está dizendo. Arrendou-os a uns lavradores. Vamos entender isso. O arranjo feito com os representantes nomeados poderia ter uma dessas três naturezas. Olha só. O arrendamento a troco de dinheiro, os lavradores poderiam ter arrendado o local, pagavam para arrendar, pagavam um aluguel. Segundo a maneira, poderia ser parte da colheita seria do proprietário e parte dos lavradores, segundo um acordo prévio. Falavam quantos, 50 para 50, ou 60 para 40 para eles estabeleciam na época. Ou também uma quantidade definida da produção seria devolvida ao proprietário. Talvez o último arranjo esteja em foco, né? Então era assim, uma parte da produção seria devolvida ao proprietário, porque era como se fosse o pagamento do aluguel para ele. Ordinariamente os lavradores pagavam as próprias despesas e devolviam ao proprietário 1/4 a 1/2 do total da produção, após ter sido estabelecido o arranjo, né? No caso dessa parábola, o proprietário retirou-se para um país distante. Deus está nesse país distante, tendo nomeado supervisores que cuidem de sua vinha. E aí somente quando o proprietário viesse em um país distante é que os lavradores poderiam nutrir a estúpida esperança de, após terem assassinado o herdeiro, né, desfrutarem da posse permanente da propriedade. É um fato, né? Quando afastados de Deus, os homens agem como querem e até cometem traição. Isso, porém, não passa despercebido por Deus, pois Ele é o dono e o Senhor de todas as coisas. A gente tem que ter isso em mente. O proprietário da vinha é um símbolo de Yahvé, de Jesus, né? Isaías, capítulo 5, versículo 2 a 7. O Deus de Israel, Yahvé, desculpa, não é Jesus não, gente, estou falando besteira. Não é Yeshua, não, é Yahvé. Yahvé é Deus de Israel, é chamado de Yahvé. Ele que aguardava os frutos de justiça que lhe pertenciam por direito, posto que fizera tantas provisões para o sucesso da colheita. Enviou seus servos para recolher os frutos. Seus servos são os profetas fiéis. A gente vai vendo na história de Israel. Alguns até têm sugerido que por causa da grande intranquilidade em Israel, que começou cerca de 6 depois de Cristo, e que inclui diversas revoltas, perfeitamente possível que o que é descrito nessa palavra tenha realmente acontecido. Homens de país estrangeiro possivelmente eram donos de propriedades em Israel. Podia ser. O ódio aos estrangeiros, de mistura com a cobiça humana, natural poderia ter causado a matança dos representantes desse proprietário da terra. Mas Jesus está sendo mais alegórico falando, né? O certo é que a parábola inteira serve de símbolo do que aconteceu durante toda a história de Israel. Cerca de 430 anos após o êxodo do Egito, Deus começou a enviar profetas. Vamos pensar, Jesus começou a mandar seus enviados, os profetas, a Israel, o que continuou até o tempo de João Batista. Os israelitas perseguiram, mataram muito deles. A gente vê isso em Números capítulo 9, versículo 26, em Mateus capítulo 23, versículo 31 e 37, Hebreus capítulo 11, versículo 36 e 38. As instâncias mais frisantes desse tratamento são ilustradas na vida de Isaías, Jeremias, Zacarias, filho de Joiaba. No tempo de Elias, os profetas foram apedrejados ou mortos à espada. A gente vê em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Então, por hoje, gente, o estudo é esse aqui. Semana que vem a gente vai dar continuidade, não percam. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.